Atlético 1, Anderson Daronco também 1. Uma vergonha. Daronco, você nunca mais pode pisar em Curitiba e apitar um jogo do Atlético. Se a diretoria do Furacão tem um pingo de respeito à instituição, emite agora um ofício para a CBF exigindo que esse senhor jamais volte a apitar um jogo do Clube Atlético Paranaense. Roda aí, Furacão, para falar dessa vergonha protagonizada por um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Parabéns, Anderson Daronco. O título é seu. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Eu não tô bom, eu tô rouco, eu tô indignado. De verdade, gente. É um absurdo. A gente, nós, agora eu vou falar como torcedor, não é torcedor com o microfone na mão, como torcedor aqui, de torcedor para torcedor. Diretoria do Atlético, Mazuco que sumiu, Alex Leitão que, so far so good, cadê você? Mário Celso Petralha. Principalmente esse recado para você que é contra o sistema, que é contra a CBF. Chegou a hora de colocar o pau na mesa. Emitir um comunicado, um ofício, seja lá o raio que o parta que for. O Daronco nunca mais pode apitar um jogo do Clube Atlético Paranaense. O que foi feito hoje é de um absurdo que se eu falasse o que eu penso aqui, eu seria preso, eu seria processado. Eu não tenho dinheiro para ficar pagando processo para esses caras. E eu também não queria ficar perdendo meu tempo para falar de arbitragem. E eu também não tô histérico aqui à toa. Até porque eu já falei aqui, eu não sou clubista a ponto de colocar um lance óbvio à minha frente. Daronco, você é uma vergonha, cara. Todos os árbitros, eu vou pegar o nome de um por um árbitro por um. O que vocês fizeram hoje na Liga Arena, vocês tinham que ter saído de camburão. Foi um absurdo o que vocês fizeram na Liga Arena. O torcedor é tratado como um palhaço no futebol brasileiro, como um otário, e coincidentemente, ou não, né, gente? É sempre contra o Flamengo. Sabe por quê? Eu não tenho medo de falar as coisas que eu penso aqui. Porque os árbitros, vocês se borram contra o Flamengo. Quando vocês estão escalados para apitarem o jogo do Flamengo, vocês não podem errar contra o Flamengo. É difícil ali, né? Porque o Flamengo, influente, gigante que é, CBF, Rio de Janeiro, é sempre mais complicado. O que foi feito hoje é uma vergonha. Uma indecência. E não me venham falar que não, mas o árbitro foi por os dois lados. O lance capital já tinha terminado os acréscimos. Ele deu um, depois ele deu mais um. Quer dizer, a plaquinha na Liga Arena, com o quarto árbitro, com os assistentes, com o assistente de VAR, com o VAR e com o Daronco, esse incompetente, era assim, ó. Até o Flamengo empatar. Se o Flamengo não empatar, estaria rolando o jogo até agora. E não é chororô de perdedor, até porque nem perdemos. Mas o Fernandinho na saída de campo falou muito bem. O Atlético teve o seu prejuízo, o Atlético criou boas oportunidades, o segundo tempo cresceu, depois que fez gol recuou, chamou o Flamengo para o ataque, mas peraí, o árbitro promete o jogo até 7 de acréscimo, aí ele dá mais um porque o Fabrício Bruno e o Zapelli se estranharam, aí ele dá mais um no lance totalmente tosco, aí o escanteio para o Flamengo sair depois do tempo prometido, e aí ele deixa o escanteio ser cobrado. E aí, gol do Flamengo. Ó, vocês da arbitragem desse país, vocês são a pior arbitragem do mundo. Não tem árbitro mais incompetente, incapacitado e bando de bunda mole, velho. Um bando de bunda mole. Vocês apitam se cagando. Vocês têm que trocar fralda no intervalo quando vocês apitam o jogo do Flamengo. E não é culpa do Flamengo. Flamengo, como instituição gigantesco que é, não tem culpa nenhuma disso. É da influência. Agora, se o Atlético é omisso, se o Atlético não se posiciona... Porra, quando o Daronco foi anunciado que ele apitaria o jogo entre Atlético e Flamengo... 90% da torcida já ficou pistola, porque falou, ixi, meu Deus do céu, sempre quando o Daronco vai é um problema, uma dor de cabeça, um árbitro ruim, sem comando, dito e feito. Olha, de novo, se eu pudesse falar o que eu penso 100% aqui, eu seria preso, algemado, processado. Porque a arbitragem do futebol brasileiro, ela é muito esquisita. Ela é muito estranha. Mas assim, estranha a ponto da gente começar a colocar em credibilidade a nossa paixão pelo futebol, o esporte que a gente tanto ama. Não a credibilidade em cima da instituição do meu time, do Atlético, que eu amo e vou morrer amando. Não, é em cima do futebol.
Porque esses caras, eles fazem o que eles querem. Eles conduzem o jogo da maneira que eles querem. Prepotentes, arrogantes, narizinho empinado. Narizinho empinado. Atrapalham o jogo, picotam a partida. E quando, dependendo do tamanho do outro clube, apitam se cagando. Mas não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Basta ver que a própria torcida do Flamengo não tem muito o que reclamar de muitos árbitros aí nos últimos tempos, né? Pelo contrário, final de Copa do Brasil, jogo de ida na Neoquímica Arena contra o Corinthians, teve um pênalti do Léo Pereira, que os caras viram que a bola toca na barriga e não no braço, que é uma vergonha. Eu não esqueço as coisas aqui. E também não esqueço quando o Atlético é beneficiado. E falo no canal. Eu falo aqui, só que é uma vergonha, um jogo que é um divisor de águas pro Atlético e pro próprio Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele ser colocado em xeque por causa da arbitragem. A arbitragem influenciou diretamente no resultado do jogo, um resultado mentiroso, já tinha terminado, o árbitro não tem a questão do bom senso, ele deu tempo de acréscimo, aí ele deu mais um por causa da briga do Fabrício Bruno e do Zapelli, aí ele dá mais um, aí a bola vai para escanteio quando já tinha estourado o relógio, aí o que esse sujeito incompetente, arrogante, prepotente faz? Ele permite o escanteio. Ele permite o escanteio. Tudo bem, o Atlético não ganhou a última bola, deixou o cara cabecear, ridículo, patético, era a última bola, ninguém marcou, era para ter subido com tudo, os caras não fizeram, mas não apaga a vergonha protagonizada por esse sujeito. Diretoria do Atlético, atenção, que eu sei que tem muita gente que assiste o Fala Cap. Vocês da diretoria têm uma obrigação com o torcedor. Uma obrigação para hoje, no mais tardar amanhã, um comunicado oficial exigindo um ofício na CBF que o Anderson Daronco jamais pise em Curitiba para apitar mais um jogo do Clube Atlético Paranaense. Esse sujeito é persona não grata. O que foi feito hoje foi uma sacanagem. É uma sacanagem, mais na questão da incompetência e responsabilidade do que qualquer outra coisa. Porque eu não coloco o caráter de árbitro em xeque aqui mesmo quando eu tô pé da vida. Por mais que às vezes dê vontade. E não é o caso, não é o que eu vou fazer. Mas é muito esquisito, cara. É muito estranho. E de novo contra o Flamengo, né? Que coincidência, puxa vida. E de novo, o Flamengo não tem culpa nenhuma desses erros da arbitragem. O Flamengo tá na dele. O Flamengo não tem culpa se os árbitros, e que bom pro Flamengo, que se eu fosse flamenguista eu ia falar, bom, que bom. Que os árbitros, eles entram se borrando, cara. Eu queria falar do jogo, eu queria falar da análise, eu queria poder debater com você, mas desculpa, eu vou perder sim esse tempo falando da arbitragem. E eu espero que a diretoria do Atlético tenha um pingo de respeito à instituição e jamais permita esse cara pisar em Curitiba para apitar um jogo do Atlético. É um absurdo o que foi feito. E não é mimimi. É um absurdo. Quem viu o jogo, viu. Quem viu o placar do jogo, viu. Quem viu os acréscimos que ele prometeu através do quarto árbitro com a plaquinha, viu. E quem viu o escanteio depois do tempo que já tinha estourado os dois que ele acresceu, viu também o que eu tô falando. Cara, que absurdo, velho. É o tipo de jogo que atrapalha o andamento do torneio. O Atlético vencendo, pula para a liderança, conquista mais pontos, retoma a confiança, vence um grande adversário, uma das grandes forças do continente e não vence por causa da arbitragem. O Atlético não ganhou hoje por causa exclusivamente da arbitragem. Da arbitragem. E eu tô vendo um monte de flamenguista aí reclamando, falando que não foi pênalti do Davi Luiz. Foi pênalti pra cacete. Pra cacete, mas muito pênalti. Até o Daronco, que se não quisesse dar o pênalti, que na verdade ele nem deu o pênalti, né? Pra começar aí, né, Daronco? Você não marcou o pênalti no campo, você teve que utilizar do VAR. E se não fosse o VAR pra te salvar, seria ainda maior a vergonha pra você. O Davi Luiz com o braço aberto, o Julimar finaliza, bate no antebraço dele e você não marca o pênalti na hora. Você é uma vergonha, cara. Você não pode pisar em Curitiba nunca mais para apitar um jogo do Atlético. Você é persona não grata. E eu espero de novo que a diretoria emita um comunicado oficial, um ofício para a CBF, exigindo, não é nem pedindo, é exigindo que esse cara nunca mais apite um jogo do Atlético. É uma vergonha, esse sujeito é um desserviço para a arbitragem, assim como vários outros. E não à toa eu falo isso aqui há anos. A arbitragem brasileira é a pior do mundo. Vocês podem ir na África, vocês podem ir na Ásia, vocês podem ir pro raio que o parta. Não tem uma arbitragem mais irresponsável e incompetente do que a brasileira. Vocês podem caçar, não tem. Bando de despreparado. Bando de despreparado para não falar outra coisa. E a culpa também é da CBF, que não profissionaliza os caras, que não dá estrutura pros caras. Vocês são uma vergonha, velho. Tô nem afim de falar do jogo, mano. Pra falar bem a verdade.
Não tô nem com clima pra falar do jogo. Vocês querem que eu fale o quê? Vocês querem que eu diga o quê aqui? Ai, gente, pô, o Atlético aqui. O Atlético deu espaço pro Flamengo em muitas oportunidades do lado direito da sua zaga. O Maatson... Puta, meu, Maatson, você me erra aquele gol, velho. Como é que você erra aquele gol no segundo tempo, velho? Pelo amor de Deus, meu. Você domina a bola na área, você e o Rossi. Você, ao invés de jogar a bola pro meio, tava Mastriani livre de marcação. Você jogou a bola lá na Vila do Chaves, velho. Porra, Maatson, meu Deus. Deu espaço pra caramba do seu lado. O Maatson não fez uma grande partida hoje. Perdeu alguns duelos, deu espaço, perde um gol incrível, não toca pro Mastriani pra poder fazer 1-0. Ah, velho, fiquei louco, mano. Acho que o primeiro tempo, o Flamengo não foi dominante pra começar, não foi dominante em nenhum momento do jogo. Só na reta final porque o Atlético chamou o adversário pra si. Cuca tirou o Mastriani, colocou Pablo, Julimar, o Coelho, foi colocando os caras e assim, gente, sinceramente, o Atlético não tem nem de perto o elenco que o Flamengo tem, mas são sempre as mesmas alterações, tá muito batido, tá fácil pro adversário que estuda um pouquinho o Atlético saber o que o Cuca vai fazer. Beleza, o pênalti aconteceu, o Julimar finaliza, o Davi Luiz de braço aberto, pênalti, Fernandinho bate no travessão e entra, Léo Link faz uma defesa monumental, que poderia ter sido já o empate do Flamengo, ele faz uma defesa monstruosa, o Léo Link é um monstro, é uma segurança incrível, ele não espalma, ele agarra, ele segura, ele tem confiança, ele joga bem com os pés, esse cara é um monstro na meta do Atlético, um monstro, o Atlético tá muito bem servido se o Bento for embora, eu já falei isso aqui várias vezes e volto a dizer. Agora, eu não consigo fazer nenhum tipo de outra análise, gente, porque o resultado justo, vamos falar a grande verdade aqui, resultado justo é resultado que não tem a interferência da arbitragem. E o Anderson Daronco, ele influenciou diretamente no resultado do jogo. Não foi 1-1, cara. Não foi 1-1. Foi Atlético 1, Anderson Daronco 1. O que esse cara fez, ele vai entrar no vestiário, ele vai ver a repercussão e ele vai falar assim, olha, se ele tiver humildade, se ele for homem e um cara correto, que eu espero que ele seja, ele vai analisar e vai falar assim, ó, tinha que ter acabado o jogo aqui. Eu deixei os caras baterem um escanteio, sendo que eu já excedi o tempo regulamentar que eu dei, o tempo dos acréscimos. Meu, é uma vergonha, velho, uma vergonha, juro. É desmotivante, já foi, entendeu? Nada que eu diga aqui vai voltar atrás. Eu só espero realmente que a diretoria do Atlético tenha decência, alguém assumir a entrevista coletiva. Hoje, amanhã, porque o Cuca foi expulso também, todo mundo do banco praticamente foi expulso por essa vergonha que aconteceu, mas alguém tinha que se posicionar, velho. Mazuco, Leitão, cara, qualquer um, Petralha, alguém tem que aparecer. Chega de vocês viverem no anonimato. Alguém tem que chamar a responsabilidade, o departamento de futebol tem que colocar o peito à frente agora e bater na CBF, e bater no Daronco, e bater em todo mundo que infelizmente atrapalha o andamento. Eu não quero o Atlético beneficiado pela arbitragem, eu só não quero prejudicado. Como eu quero poder ver um jogo entre São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro, Vasco e Flamengo e etc, sem ter interferência da arbitragem. Agora, infelizmente, todo jogo que a gente assiste tem um grave problema da arbitragem. Porra, hoje o que o Daronco fez não é mimimi de novo, gente. Eu não consigo mudar o fato que ele influenciou diretamente no empate do Flamengo. Era pra ter terminado o jogo já há minutos e ele deixou o jogo rolar até o Flamengo empatar. Olha, que vergonha. Se eu sou Anderson Daronco, eu sento na frente da televisão, na rádio, começo a ouvir o que os caras estão falando, eu uso minha rede social, chamo uma entrevista coletiva e peço desculpas. Desculpas por um erro absurdo, um erro gritante e um erro que pode fazer muita falta ao Atlético na sequência da temporada. Então é o seguinte, é por isso que cada dirigente defende o seu. Porque eu duvido que alguém do Flamengo vá falar sobre arbitragem hoje. Mas na próxima rodada, se o Flamengo, que é muito raro, for prejudicado, o que é muito raro, aí os caras vão chorar, aí vão falar. Aí não vai ser mimimi, né? Aí não vai ser mimimi. Olha, que vergonha. Eu não tenho nem clima pra gravar sobre o canal aqui, sobre o jogo. Eu não tenho o que falar pra vocês. Eu anotei tanta coisa aqui, mas assim, ficou em segundo plano. Ficou em segundo plano. Eu ia fazer uma análise individual de cada jogador, mas eu tô sem voz, eu prefiro só registrar a vergonha que aconteceu na Liga Arena e minha solidariedade é a você, torcedor do Atlético, que mais uma vez foi esfaqueado por uma arbitragem incompetente e ignorante e irresponsável. É só isso que eu tenho pra falar. Quem tá aqui comigo, dá o likezinho, se inscreve, compartilha. Entendeu? Não faço aqui esse desabafo para ficar ganhando like. Quem concorda, concorda. Quem não concorda, não concorda. Manda aí nos comentários que a gente debate. Mas sinceramente, cara, é de doer o coração. Você perdeu uma boa parte do sábado vendo seu time do coração, seu time jogando contra uma grande força,
contra um candidato a título brasileiro, e aí você vê o jogo ser definido pela incompetência da arbitragem. É demais pra mim, velho. É demais pra mim. Se você concorda, manda aí nos comentários. Se você discorda, manda aí também. O importante é a gente debater em alto nível, diferentemente do baixo nível da arbitragem desse país.